Olá, turminha, tudo bom? Nessa semana nós vamos trabalhar sobre juros, tá? O que é e tal. Então, você sabe o que é juro? Uma pessoa que faz um empréstimo num banco, por exemplo, compromete-se a pagar a quantia emprestada mais um valor correspondente ao juro. O juro é a compensação, o lucro que o banco terá na transação do empréstimo. Se ao contrário a pessoa faz uma aplicação financeira, como a caderneta de poupança, é o banco que lhe paga juro. Então, o valor pago pelo juro depende da quantia devida ou aplicada, que será chamada de capital, e a gente vai colocar um Czinho, tá, na hora de calcular, do tempo de duração da transação, que é o T, e da taxa de juro cobrado, que a gente chama de I, que é percentual. Então, há dois tipos de juro, o juro simples e o juro composto. Porém, neste ano, estudaremos apenas o juro simples, tá? Então, vamos lá. O que é o juro simples? Bom, então vamos lá. Juro simples. O juro simples é comumente usado nas cobranças de contas ou prestações em atraso. A fórmula para se calcular juro é a seguinte: os juros é igual ao capital multiplicado pela taxa multiplicado pelo tempo. Então, a gente vai ver isso através de exemplos, ok? Então, aqui, ó, após o vencimento, multa de 2% mais 0,5% de juro ao dia. Então, isso em relação a uma prestação de R$240 que foi paga com 10 dias de atraso. Quanto se pagou de juros? Então, aqui, ele vai pagar a multa mais 0,5% de juro ao dia. Então, o valor da multa é 2% do valor da prestação. Então, ó, porcentagem, lembrando que 2% é a mesma coisa que 2 dividido por 100. Então, aqui, ó, 2 sobre 100 de R$240. Você pode multiplicar o 2 vezes 240, né, que é só colocar um aqui embaixo, que vai ficar 480. Quando a gente divide por 100, 4,80. Ou então, simplifica aqui, ó, para ficar mais fácil. Então, vai ficar 2 vezes 24, que dá 48. Embaixo ao 10. Lembrando que divisão por potência de base 10, a gente conta o zero, né? Tem um zero, então a gente volta uma casa. Então, vai ficar 8,4. Então, 4,8. Agora, a gente vai calcular o juro ao dia. Então, não é 0,5% ao dia? Então, 0,5% de 240. Eu vou simplificar zero, que fica mais fácil. Então, dá para cortar um zero, vai ficar 24 vezes meio, né? Aqui, ó, 24 vezes 0,5. Multiplicação com números decimais. 5 vezes 4, 20, sobe 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12. Uma casa depois da vírgula, uma casa e a vírgula. Então, vai ficar 12 sobre 10. Aqui, ó, ainda falta dividir por 10. Volta uma casa, então, 1,2. Então, ele vai ter de juros ao dia 1,2 ou 1,20. Então, se o juro em 10 dias vai ser do quê? 1,20, então, vezes 10. 1,20 vezes 10 dá 12. Então, vamos ver agora o que ele vai pagar no total. Então, no total, o que ele vai pagar? A multa, que é de 2%, que era o 4,80, mais os R$12. Cuidado na hora de somar. 12 é inteiro. Então, ó, o vírgula embaixo de vírgula, o 2 embaixo do 4, 1 ficou para fora. E acrescento 0.
8 mais nada, 8. 4 mais 2, 6. 1 mais nada, 1. E vírgula debaixo de vírgula. Então, no total, né, o que ele vai pagar de multa? 16,80. O juro total, que é a multa mais os juros diários, ok? Então, a prestação, no final, ele vai ter que pagar os 240 mais os 16,80, que vai dar 0 mais 0, 0, 0 mais 8, 8, 0 mais 6, 6, 4 mais 1, 5, e 2 mais nada, 2. Essa vai ser a prestação com os juros dele, certo? Aqui nós temos nosso segundo exemplo. Júlia atrasou em 15 dias o pagamento de uma prestação de R$180. Não havia multa, mas ele pagou 10,80 de juro. Qual é a taxa de juro cobrada ao dia? Então, uma coisa que eu falo que é legal fazer é montar essa tabelinha aqui, ó. Coloca todos os dados que a gente já tem. Então, os juros não foi de 10,80? O capital era o quê? É o valor da prestação, R$180. A taxa é o que ele quer e o tempo em 15 dias. Então, nós temos que os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, vamos substituir. No lugar dos juros, os 10,80 é igual o capital, que é 180, vezes a taxa, que a gente não sabe quanto que é, vezes o tempo, que são 15 dias. Então, aqui a gente já pode multiplicar, né, no segundo membro, 180 vezes 15 dá 2.700, então 10,80 igual 2.700 vezes a taxa, que eu não sei quanto que é, só que eu quero deixar essa taxa isolada. Então, 2.700 que está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar que a taxa é igual 10,80 dividido por 2.700, que dá 0,004. Porém, eu não falei que a taxa é percentual, né? Então, como a taxa é percentual, devemos multiplicá-la por 100 e colocar o símbolo de porcentagem. Só que não pode esquecer, depois coloca o que multiplica por 100, colocar esse símbolo, tá? Então, 0,04 é igual a 0,04 vezes 100%. Então, como a gente está multiplicando por 100, vai dar duas casas para frente com a vírgula, vai ficar 0,4%, ok? 3. Sidney emprestou R$1.000 ao seu amigo Paulo, no regime de juros simples. Combinaram uma taxa de 3% ao mês. No final do empréstimo, Paulo pagou a Sidney R$1.045. Por quantos dias o dinheiro ficou emprestado? Então, cuidado na hora que a gente fala aqui qual que é o juro. O valor que ele emprestou era de R$1.000. Só que, no final, o Paulo pagou 1.045. Então, o juro é sempre que a gente paga mais. Então, vai ser o 1.045 menos o 1.000. 1.045 menos o 1.000, que dá 45. E qual que era o capital? Era os R$1.000 que ele emprestou. A taxa, ele falou que é de 3% ao mês. E o tempo ele quer. Só que cuidado, que ele está perguntando aqui, ó, por quantos dias o dinheiro ficou emprestado. Ele quer em dias. Só que como a taxa está em mês, na hora que a gente calcular, a gente vai achar a taxa em mês, tá? Então, primeiro deixa em mês, depois a gente transforma em dias. Então, aqui, ó, os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Os juros de R$45 igual, capital é 1.000, a taxa é 3%, vezes o tempo. Olha só aqui que bom que dá pra fazer, dá pra cortar 2 zeros, ó. Então, ó, 10 vezes 3 é 30, vezes o T. Então, a gente quer a taxa, então esse 30 que tá multiplicando a taxa, o tempo, ele vai passar dividindo. Então, 45 dividido por 30 dá 1,5, só que isso é mês. Como ele quer em dias, né? Apesar de ter meses que tem 30 dias, fevereiro tem 28 a 29, e outros meses que tem 31, a gente sempre usa para cálculos, né,
o mês como 30 dias, tá? Então, como ele pediu o tempo em dias, 1,5 mês é igual a 30, porque é de um mês, mais a metade do mês, então mais 15 dias. Então, são de 45 dias, ok? Então, esses foram nossos exemplos. Até mais!